eu sou a doutora Euridice Figueiredo, médica do Instituto Nacional do Câncer, no Departamento de Ginecologia Oncológica. Sou fundadora e titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e emérita do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O meu tema é câncer de vulva e eu quero agradecer à Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica pelo convite e por esta atitude de aula para os nossos residentes em cirurgia oncológica. O câncer de vulva é uma patologia de baixa incidência entre todos os tumores ginecológicos, oncológicos, e é patognomônico de pacientes idosas. A estimativa no Brasil é de 0,96% em 100 mil, numa população de mulheres de 100 mil. Realmente é bastante baixa. Nós temos uma estimativa de mortalidade no mundo em 2020 de 0,33 para 100 mil mulheres. Quando a gente pensa no ranking mundial, o Brasil está no 22º lugar de mortalidade de câncer de vulva em 2020 para todas as idades. A estimativa em 5 anos de 2020 para o câncer de vulva no Brasil foi de 3,9%. Estão vendo para 100 mil mulheres. Então, a nossa incidência em câncer de vulva é extremamente baixa. O Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional do Câncer, ele faz uma estimativa de incidência de câncer no Brasil, mas o vulva não foi contemplado, talvez pela baixa incidência do câncer em relação aos outros tumores. Na verdade, eu não quero chocar os nossos alunos com esta figura. Só dizer que o rastreamento de vulva é feito simplesmente pelo exame clínico. Aqui é uma vulva de uma paciente idosa que tem uma área de um líquido escleroso e que, por falta de exame clínico ginecológico, o tumor pode alcançar essas proporções e destruir toda a genitália feminina. Quando comparamos o câncer de vulva com todos os novos casos de câncer, representa 0,3%. E, em relação à mortalidade, o câncer de vulva ela chega a 0,2%, então, com incidência extremamente baixa. Ela representa 3 a 5% dos tumores malignos genitais femininos e 1% dos tumores malignos na mulher. Quando falamos em câncer de vulva, há necessidade de conhecimento da genitália feminina. Ela tem os lábios maiores, os pequenos lábios, tem o vestíbulo, o ímen, o clitóris. Então, qualquer área da genitália, desta genitália feminina, vulvar, ela pode se instalar um câncer de vulva. Para compreendermos e traçarmos uma conduta cirúrgica, ou a necessidade de conhecimento da anatomia vulvar. Sabemos que a vulva ela tem as artérias pudendas, a inervação anterior é feita pelo nervo ilíaco inguinal e o nervo gênito-femoral, e a inervação posterior é feita pelo nervo pudendo, nervo cutâneo posterior da coxa. O bulbo vestibular e o clitóris, ela tem uma inervação parasimpática do plexo nervoso útero-vaginal. Quando pensamos em neoplasias malignas vulvares, além da necessidade da anatomia da genitália, há necessidade também do conhecimento da sua drenagem linfática,
porque ela faz parte, a linfadenectomia faz parte do procedimento cirúrgico dos cânceres de vulva. Então, nós temos os linfonodos inguinais, superficiais, os profundos, os pélvicos e os paraórticos. A drenagem do clitóris, às vezes, ela pode prosseguir diretamente para os linfonodos inguinais profundos e, menos comumente, para os linfonodos pélvicos. Quando se pensa em câncer de vulva e fator de risco, o maior fator de risco é a idade. Quanto mais nós envelhecemos, mais a possibilidade de adquirirmos um câncer de vulva. Como eu falei antes, é uma patologia da mulher idosa. E pode estar associada ao HPV, às condições inflamatórias da vulva, uma radiação pélvica prévia, muito relacionada ao tabagismo, à imunodeficiência e à falta de higiene. Quando se fala nos tipos histológicos, o carcinoma espinocelular representa 90% dos casos. A idade é de 65 a 74 anos de idade e os tumores geralmente são localizados em 60% dos casos. A sobrevida depende muito do estadiamento inicial da lesão. Se nós tivermos um estadiamento inicial, nós temos uma sobrevida maior com o tratamento. Além do carcinoma epidermoide, a vulva também é sítio de outros tipos de tumores histopatológicos. O melanoma, 5%, a idade já é de 50 a 70, já diminui um pouco, e os tumores avançados correspondem a 8,4%. E temos uma sobrevida de 85% nos casos dos melanomas. O câncer de vulva, ela tem duas vias fisiopatológicas. Nós temos o tipo HPV de alto risco dependente, que 1/3 dos tumores do carcinoma epidermoide de vulva. E tem como precursor a lesão intraepitelial escamosa de alto grau, ou seja, UVIM/HICIL, e acomete mulheres com menos de 40 anos de idade. Já as lesões tipo HPV independentes, a maioria dos casos está associada às dermatoses inflamatórias crônicas, tipo queratinizante, ao líquido escleroso atrófico e ao VIN diferenciado. E está associada a um alto número de células somáticas, principalmente o P53. A incidência é mais frequente em mulheres mais idosas. Quase a metade das pacientes estão com 70 anos de idade ou mais. O HPV de baixo risco, C e o 11, são pouco frequentes no carcinoma espinocelular. E seu papel exato na carcinogênese não é claro. O risco de progressão do HICIL para o carcinoma espinocelular é de 9% a 16% para casos não tratados e 3% para casos tratados. Nós temos uma regressão espontânea do HICIL, de 1,2%, e uma taxa de recorrência varia entre 13% a 36%. As lesões tipo HPV independente, elas estão associadas às leucoplasias, ao líquido escleroso atrófico crônico. E o modelo de cicatriz de câncer é proposto como explicação, onde a inflamação crônica leva a uma lesão epitelial repetitiva e levando a uma transformação maligna. Mulheres com líquido escleroso têm um risco relatado de 38,4% para o desenvolvimento do DVIM e do carcinoma espinocelular. As mutações P53 foram identificadas em ambos DVIM e carcinoma espinocelular. As lesões intraepiteliais vulvares, elas podem ser de baixo grau e estão associadas aos condilomas e os efeitos do HPV. O de alto grau, elas estão associadas ao tipo usual das neoplasias intraepiteliais vulvares
e o tipo diferenciado, que é a neoplasia intraepitelial vulvar. 80% dos tumores de vulva, ela tem um estudo patológico de carcinoma epidermoide. E o melanoma para 4,8%, seguido dos sarcomas de 2,2%. Então, a vulva também é um sítio de outros tumores não somente dos carcinomas espinocelulares. Quando nós falamos em vulva, em câncer de vulva, há necessidade do reconhecimento da lesão. Ela pode se apresentar como um nódulo ou uma úlcera vulvar, uma dor, queimação ou sensibilidade anormal relatado pelas pacientes. As pacientes queixam de um prurido, de um sangramento, de um corrimento não relacionado ao ciclo menstrual e mudanças na cor ou textura da pele. Umas apresentam uma textura esbranquiçada e outras uma mudança de cor mais hiperemiada. A avaliação clínica é importante para o profissional que trata as patologias oncológicas de vulva. Ela tem que observar o tipo do crescimento, se é superficial, se é nodular, se é exofítico, endofítico, ulcerado, confluente ou salteado. Todo esse conjunto de tipo de crescimento vai nos dar uma performance na avaliação clínica e no traçamento da conduta terapêutica. Nós temos que observar se os bordos são circunscritos ou difusos, se tem uma consistência sólida, cística, endurecida e fibroelástica, e como eu falei também sobre o pigmento da cor. Ela pode apresentar como manchas leucoplásicas ou pode com manchas mais avermelhadas, eritematosas. É importante saber que o padrão ouro do diagnóstico do HIPV e HICIL é a reação em cadeia da polimerase de HPV positiva e da imunohistoquímica com P53, que sozinha o P53 é um marcador substituto confiável para a infecção por HPV. O importante do profissional que trata as neoplasias vulvares é o exame clínico. E, além do exame clínico, nós temos as funções com agulha fina, ter um cuidado para atenção no subdiagnóstico, são as biópsias com sacabucado, ressecções alargadas, tendo cuidado com as margens, e o exame de congelação, quando o fragmento é bastante grande, e dá para a gente já ter um diagnóstico patológico na sala operatória. A vulvoscopia nos ajuda principalmente nas lesões intraepiteliais vulvares para fazer as biópsias dirigidas. O estadiamento é de extrema importância nas pacientes para traçar a conduta terapêutica. O T1 é um tumor confinado à vulva ou períneo, e ela tem um T1A quando a lesão é de 2 centímetros ou menos, confinada da vulva ou períneo, mas com invasão estromal menor do que 1 milímetro. E o 1B, que é T1B, são lesões de qualquer tamanho, pode ser maior do que 2 centímetros, mas confinada à vulva e o períneo, com uma invasão estromal de mais de 1 milímetro. O T2 é um tumor de qualquer tamanho, mas com extensão perineal para as outras estruturas. Ela pode atingir o terço da uretra, inferior da uretra, e o terço inferior da vagina. O T3 e o T4 são os tumores mais avançados. Ela pode ser de qualquer tamanho, ela pode se estender para qualquer área adjacente da genitália, pode atingir a uretra, pode atingir 2/3 da vagina até a linha média, e quando atinge a mucosa vaginal e a mucosa retal ou fixada ao gradil pélvica, já é um 4A, é considerada paciente já em estágios avançados. Então, o tratamento é basicamente de acordo com o estadiamento. Nós temos um histórico de cirurgias. O tratamento, basicamente, era cirúrgico, segundo Townsend, em 1940. Ele achava que a vulvectomia radical, seguida da linfadenectomia inguinal e pélvica bilateral em bloco, era o tratamento estándar para os tumores de vulva. E usava a exeteração pélvica
quando a paciente apresentava uma invasão da uretra principal ou do septo reto vaginal e ânus. E o histórico continuou, foi cada vez mais diminuindo o tipo de lesão. E o Orta, em 74, e Park, em 1985, eles publicaram que a melhor forma de tratar o câncer de vulva seria vulvectomia radical, seguida da linfadenectomia, mas baseada na profundidade da lesão. E de Saia, em 1979, ele mudou o comportamento cirúrgico do tratamento do câncer de vulva. Ele baseou nas lesões iniciais, simplesmente a excisão local radical com a linfadenectomia superficial. Então, quando nós abordamos o tratamento atual, nós temos que levar em consideração a lesão primária, a presença ou não de linfonodos, a idade da paciente, porque hoje nós estamos pegando pacientes mais jovens, e presença de lesões vulvares epiteliais VIN e do líquido escleroso associados às lesões primárias. Quais são as modalidades de tratamento cirúrgico que nós temos? Nós temos skin vulvectomia, nós temos a excisão local radical com a margem lateral de 1 centímetro e profunda até o fáscia, a vulvectomia radical, a linfadenectomia uni ou bilateral, a pesquisa do linfonodo sentinela e a radioquimioterapia, principalmente para os pacientes com lesões mais avançadas. Os estadiamentos iniciais, são os tumores invasivos menores que 2 centímetros, nós temos, quando tem menos de 1 milímetro de invasão no estadiamento 1A, nós não fazemos abordagem linfonodal. Quando nós temos uma invasão maior do que 1 milímetro, nós fazemos a linfadenectomia ipsilateral. Não esquecer da pesquisa do linfonodo sentinela. Nós temos uma exceção, quando as lesões estão situadas na linha média, em 1 centímetro, uma lesão em pequeno lábio, quando o linfonodo é positivo e quando essa incidência de tumores contralaterais é menor do que 1%. A necessidade também do conhecimento da drenagem linfática. Vocês veem que é uma rede de linfáticos que se cruza na linha mediana, próximo ao clitóris e a região perineal. E isso é importante porque vai nos dar a conduta da terapêutica da linfadenectomia. Atualmente, nós estamos fazendo, quer dizer, a evolução da cirurgia, cada vez mais minimamente traumatizante, nós fazemos o linfonodo sentinela para a possibilidade de evitar uma linfadenectomia desnecessária. A técnica é uma aplicação intradérmica nos 4 quadrantes da lesão vulvar, fazendo antes uma indução anestésica, e podemos usar junto também o tecnésio, na manhã, 45 minutos antes, fazer a linfocintilografia, identificamos o linfonodo sentinela tanto pelo azul como pelo gama probe, fazemos um exame de congelação e, posteriormente, a imunohistoquímica. Se negativo, nós não faremos a linfadenectomia. Se positivo da macro ou da micro, nós voltamos a pacientes e fazemos, então, a linfadenectomia que for necessária. Mostrando aqui a identificação de um linfonodo com azul patente, o uso da lidocaína identificado no linfonodo da ilíaca externa. Passamos, então, para o estadiamento 2. Como eu falei, o tratamento é baseado no TNM. No estágio 2, os tumores invasivos maiores que 2 centímetros, e se tiver linfonodo clinicamente negativo, fazemos somente uma ressecção local radical com margem de 1 centímetro. Se tiver associada a lesões vulvares não neoplásicas, fazemos uma ressecção ou então o uso de medicamento tópico. E quanto à abordagem linfonodal, nós fazemos a linfadenectomia ipsilateral, se a lesão é do lábio, do grande lábio direito, fazemos a linfadenectomia ipsilateral. Não esquecer do estudo do linfonodo sentinela. E fazemos uma linfadenectomia bilateral,
se as lesões for menor de 1 centímetro na linha média, com os tumores de pequeno lábio e quando o linfonodo ipsilateral for positivo. Então, nós fazemos a linfadenectomia bilateral. A linfadenectomia, ela deve ser realizada com conhecimento da fossa ilíaca. Então, tem que ter a identificação, saber a identificação da via safena. Você vê aqui na fossa oval um grande número de linfonodos, já a ligadura da safena, e eu tenho aqui uma amostra já da imagem cirúrgica estabelecida após a linfadenectomia ignocrural. Já as pacientes com carcinoma avançado de vulva, a gente considera avançado a paciente já com estadiamento 3, são tumores invasivos de qualquer tamanho, que pode estender ao períneo, ou invasão da uretra distal, a vagina, ânus, com metástase inguinal unilateral, e a abordagem ela pode ser em bloco, tipo uma incisão em borboleta, como ela pode também ser uma vulvectomia radical, com linfadenectomia bilateral nas 3 incisões. A radioquímio, ela é usada principalmente para os pacientes com estadiamento mais avançados e que há necessidade de estomas. Tem que ter muito cuidado na preservação da continência, principalmente na anal. Se a lesão se estender muito na regional, é preferível que você faça uma quimio-rádio e depois levar essa paciente que era inoperável para operável. Nós temos a radioterapia também como adjuvante ao tratamento do câncer de vulva, principalmente quando a margem é exígua ou comprometida, ou quando nós temos comprometimento linfonodal, com 2 metástases, ou macrometástase, ou uma invasão extracapsular. Geralmente, essas pacientes, quando têm a margem exígua ou comprometida, elas são pacientes idosas, com PS cheio de comorbidade, uma performance status avançada, que dificulta levar novamente para uma sala de cirurgia. Então, o tratamento de vulva adjuvante é benéfica. As recorrências. A recorrência pode ser local ou à distância, sendo que 80% dos casos ocorrem nos primeiros anos após a terapêutica. Mais da metade da recorrência são no local ou próximo do local da lesão primária. A recorrência do câncer de vulva, ela está correlacionada com o número de metástase, com o número de linfonodos inguinais positivos, com as margens não sativatórias e com o comprometimento biológico do tumor. Para os estádios iniciais, a recorrência local é semelhante após a excisão local ampla, que é somente uma ampliação da lesão na recorrência local. E pode chegar até uma vulvectomia, mas isso não significa necessariamente que houve uma falha do tratamento cirúrgico. Na recorrência local do câncer de vulva, ela pode ser tratada com radioterapia com bons resultados no controle da doença, embora se associe a um alto índice de radionecrose vulvar. Já a recorrência regional e a distância são de difícil abordagem. Pode ser usado em conjunto com a cirurgia para o tratamento da recidiva inguinal. A quimioterapia é utilizada no tratamento da recidiva à distância, com baixa taxa de resposta, e a sobrevida é curta. E a cirurgia de exenteração pélvica é uma cirurgia de exceção, que pode ser usada como opção terapêutica em pacientes jovens, em casos extremamente selecionados de recidiva local, quando a radioterapia e a quimioterapia não controlam a doença. Temos muitas complicações no tratamento do câncer de vulva. Nós temos infecção de ferida, necrose deiscência, linfocisto em triângulo femoral, trombose, hemorragia, linfedema em 69% das pacientes que fazem linfadenectomia, linfangite recorrente, incontinência urinária e atrofia do introito. O mais importante de todos esses distúrbios
em relação ao distúrbio psicossocial, quando as neoplasias malignas de vulva atingem as pacientes mais jovens e a mutilação da vulva traz problemas psicossexuais. Então, eu quero dizer que, na verdade, o tumor de vulva é um tumor tratável, desde que se pegue ou se faça um diagnóstico inicial, tem cura, e que a paciente não deve fugir do exame clínico quando apresentar qualquer sinal ou sintoma na vulva. Eu quero agradecer novamente a SBCO por essa oportunidade e dizer que eu estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada.